Cá estamos nós com mais um programa, A Minha Caminhada. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que esta pessoa já nasceu assim, praticamente com gravata, sim, tudo, sempre crente, sempre foi assim. É filho do pastor, foi sempre assim, nunca nada lhe aconteceu e pronto, foi tudo muito fácil, ele nunca teve nenhum problema, nenhuma dificuldade e não é bem assim. Todos nós, né, cada pessoa tem uma caminhada. Então, vamos hoje saber qual é a caminhada que temos aqui. Tenho aqui comigo o Bispo Daniel, que neste momento está em Alemanha, então vamos falar. Então, Daniel, tudo bem? Está tudo bem. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar neste programa com a nossa Bispa e com toda a produção. Então, começou onde? Você nasceu onde? Eu nasci em Portugal, em Lisboa. Em Lisboa mesmo? Sim. E, quer dizer, você não nasceu em Angola? Não, os meus pais são a minha mãe e o meu pai nasceram em Angola. Eu já nasci cá em Lisboa. E você já foi a Angola? Infelizmente, nunca. Nunca foi a Angola? Hei de ir um dia. Um dia, pronto. Então, nasceu aqui em Lisboa, então, né? Correto. Okay. Nasci num lar, penso que como a maioria dos lares aqui em Portugal, em Lisboa, um lar católico, onde se diz ser católico, é assim que hoje em dia posso interpretar. Diz-se ser católico, mas na verdade, pronto, não praticante. Não praticante, não havia nada de mais. Umas santas ou outras ali em casa, às vezes até demais. Lembro-me ter ido algumas vezes à Igreja Católica. Era a minha tia que levava a mim e ao meu primo, que até certa altura da vida foi o meu melhor amigo, ou seja, crescemos juntos, andávamos na escola, etc. E levava-nos à igreja, pronto, a troco de uma moeda. Ok, para pagar. Vem aqui, não, estou uma coisa. Foi isso? Sim, hoje tenho noção disso, na altura não. Levava-nos à igreja e pronto, nunca me disse nada, nunca me identifiquei, só em momentos, se calhar, assim, de uma maior aflição, lá a gente falava qualquer coisa, mas as respostas eram nulas. Sim. Quer dizer, mas no fundo acreditava que existe um Deus? Sim, lá no fundo do coração, por acaso, sempre acreditei que existe qualquer coisa, existe um Deus. Eu sei que às vezes há aquele tipo de pessoas que não acredita, que questiona, mas nesse sentido não me lembro de ter duvidado. Então acreditava em qualquer coisa, não me identificava com aquilo, até que no sítio onde eu vivia havia assim uma associação, uma igreja evangélica tradicional, ou seja, diferente da que estamos habituados a ter, como a nossa, igrejas vivas. E havia muitas atividades, era futebol, era desporto, várias modalidades. E isto, claro, atraía os jovens, nós, que até na altura, pronto, éramos, em certa parte, jovens até de rua, passavam muito tempo na rua, porque a minha mãe, pronto, criou-me a mim, aos meus irmãos, somos ainda alguns, em casa, não é? Sem um pai presente, então evidentemente passava-se muito tempo na rua. A minha mãe tinha que trabalhar até mais do que o normal para poder suprir as necessidades em casa, e o que me lembro e posso dizer é que pronto, vi essa associação como um sítio, pronto, vamos lá pelo futebol, pelas atividades, acampamentos, porque eu tinha uma certa revolta em mim, perguntas, dúvidas. Eu penso que pronto, hoje compreendo melhor, por ser já mais adulto, pronto, era a ausência de um pai, a ausência de amor, de afeto, e às vezes queria até cobrar da minha mãe, e às vezes, muitas das vezes até... Então as suas dúvidas eram o quê? Porquê que os problemas, ou porquê que estou aqui, porquê que... Sim, porque eu lembro-me muitas das vezes, por exemplo, uma altura na época do ano, que era muito difícil para mim, era no dia do pai, naqueles dias, o Natal, etc. Na escola fazia-se antigamente, não sei como está nos dias de hoje, fazia-se trabalhos manuais para depois oferecer aos pais. E para mim era um momento de vergonha, de, meu Deus, estou aqui a fazer vou entregar isto a quem? Sim. Sei quem é o meu pai, conhecia, infelizmente já está falecido, mas nunca houve assim grande afeto. Infelizmente ele não foi um pai assim presente, ou mesmo tanto separado da minha mãe, um pai que pronto, vou honrar os meus compromissos como pai. E isto então criou em mim uma certa revolta, porque um sofrimento, um vazio dentro de mim que necessitava de ser
Preenchida com qualquer coisa. Sim, sim. Pronto. Entretanto, então, vocês iam lá então, para jogar, tinha esporte, atividades e pronto. Sim, era um momento de descontração. A maior parte deles eram pessoas que eu conhecia também do bairro, amigos, que eu andava com eles, brincava com eles. E íamos lá aqueles dias jogar futebol, etc. E também havia assim, momentos de palavra, de estudo bíblico. Ok. Aí abria a Bíblia? Sim, abria-se a Bíblia, lia-se. Por exemplo, eu conheço muitas histórias bíblicas de lá, já daquela altura, lia-se muitas histórias do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas, sinceramente falando, era uma coisa pouca, porque o que me tocava era eu ler aquilo, aquele livro ser chamado a Bíblia, o livro de Deus, e falar-se de coisas de Deus, o quão grande Deus é, mas na minha vida não havia nada daquilo. Sim. Então, muitas das vezes eu perguntava, questionava, tá, mas aqui diz assim e tal, etc. E sem querer entrar em pormenores, né, nem querer, vamos dizer assim, ofender a fé de ninguém, mas não havia respostas, ou não sabiam mais, ou nós também hoje em dia entendemos, né, a revelação, etc. Então, tentava-se esquivar do esquema, etc. Mas como eu precisava das respostas... Sim. Não, mas aqui diz assim, etc. Então, você ficou com uma ideia, a resposta está aqui, mas no final de contas parecia alguém que dizia isso e a pessoa depois não dizia que era isso. Precisava de um esclarecimento, né? Então, mas aqui diz isto e eu estou a precisar, mas, por exemplo, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Deus é o que cura, é o que liberta, é o que transforma. Eu disse, é isto que eu preciso, mas não sabia. Vou também ser sincero, não era uma coisa que eu dissesse, ok, eu preciso disto, eu não sabia. Precisava que alguém me explicasse. Só que via que estava lá qualquer coisa, pronto. Que chamava, sim. E pronto, infelizmente na altura, eles, principalmente o responsável, o dito pastor, não é? Porque eu meti o dedo no ar, olha, tal, e eles, isto não é para hoje, isto não é assim. E depois, com o tempo de eu insistir e meter o dedo no ar e perguntar, a tentar aprofundar o tema, eles começavam a rir, a desdenhar e etc. E, pronto, você era diferente do que os seus amigos. Os seus amigos não tinham essas dúvidas, essas perguntas? Precisamente por serem meus amigos, nós andámos também em maus caminhos, né? Pronto, não posso também fugir dessa questão, né? No bairro, pronto, durante a semana no bairro fazíamos coisas que não devíamos, mas depois ali íamos ao futebol, pronto. Muitas das vezes, e eu no início também assim foi, era um momento que todos ficavam assim meio tensos, tipo, agora vem o estudo e pronto, vamos lá. Temos que aguentar isso, ponto. Porque só depois do estudo é que vinha o futebol. Ok. E nós aguentávamos. Mas depois, com o tempo, aquilo começou a falar qualquer coisa, a sentir, mas eu estava baralhado, era muito novo. E então eu comecei a questionar, a perguntar, ia mais cedo. Às vezes meus amigos chegavam bem tarde, tipo, ouço um bocadinho da palavra e vou jogar futebol. Porque o senhor lá na altura dizia, olha, quem não vem ao estudo bíblico não joga. Okay. Então eu comecei a ir cedo, desde o início. Havia jogos, como se chama, ténis de mesa, setas. Até era um ambiente para um jovem bom, mas o que eu queria... Era respostas? Era, sim. Pronto. E isso é emocionante um pouco falar, né? Estou a voltar atrás. E então eu comecei a ir cedo e no estudo bíblico ficava com atenção, levava a Bíblia, questionava, etc. Levava a sério. Às vezes disfarçava porque os meus amigos, então, o que é isso? Palavra, então estás aí a perguntar coisas, tu... Então agora és não sei o quê, estamos na igreja e se estão a questionar. Pronto, então foi também ali um momento um bocado assim estranho. Mas pronto, fui andando até que a situação ficou tão caótica que eu já não me manifestava, ou quando tentava manifestar porque não aguentava de meter o dedo no ar, antes de eu perguntar algo, já lá vem ele. Papá, queremos jogar. A resposta tu já sabes. Eu disse, mas meu Deus, estamos a ler. É que eram tantas histórias, cada semana era uma história bíblica, a história do Neemias, a história deste e daquele, que levava a um princípio, né? A um encontro com Deus, que nós sabemos hoje. E eu, então, mas quer dizer, se fez naquela altura, eu dentro de mim falava muito. Às vezes, na altura até era muito calado. Para falar eu tinha que ganhar uma coragem grande. E eu dentro de mim debatia, que é isto e tal, mas não é, etc. Era revoltado.
Até que, pronto, chegámos a essa situação em que eles já não tinham paciência, então, pronto, por um lado, fechei-me um bocadinho e aquilo foi corroendo ainda mais dentro de mim. Até que, isto sem falar que era um jovem revoltado, a minha mãe também, para conseguir suprir todas as necessidades, a vida não foi fácil, não se podia ter tudo o que nós queríamos e desejávamos, ou seja, do dia 1 ao dia 30, 31 do mês não era tudo igual, ou seja, se calhar havia uma fase um pouco mais difícil, outra menos, etc. O meu pai também, no caso, o meu pai, não, pronto, conforme disse há pouco, não foi presente, não participava, apesar de estar separado. Até que um certo dia conheci uma pessoa que frequentava, ou seja, um amigo meu hoje, até um grande amigo, que veio de Angola, decidiu vir viver para Portugal, também novo, mais velho do que uns 2, 3 anos, que decidiu vir para Portugal e era da Igreja Maná. E naturalmente continuou a frequentar a Igreja Maná de Portugal, que é em Alvalade. E eu conheci também assim de uma maneira um pouco estranha, porque a irmã dele conhecia a minha irmã, foi lá visitar. Eu nesse dia até estava a dormir, era de manhã, acordei e vejo ali um rapazito na sala a mexer em coisas. E eu disse, então, quem és tu? O que é que estás aqui a fazer? O que é que estás aqui a fazer? E ele, quem és tu? O quê? Então, tu és mais novo do que eu, porque ele era mais alto, tinha uns 2, 3 anos, eu devia ter uns 12, 13, ele já devia ter uns 16, mais ou menos. Quem és tu? Que estás na minha casa, porque eu já vinha também com aquele espírito de rua, de possuidor, e tenho amigos. E disse, quem és tu? Eu tenho aqui amigos, etc. E tentei, assim, coisa de miúdos, né? De meninos, assim, levantar a mão para ele. E ele pega-me na mão, torce-me, e eu fico ali com o braço torcido. E eu, larga, olha, tu és mais novo do que eu, tu não podes fazer isso. Só estou-te a fazer isto que é para tu parar. E ele largava, e eu tentava outra vez, até que eu vi, não dá. Ele é mais alto e pronto. E ficou assim aquele clima. Lá veio a irmã, então, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Não, não se passa nada. Ele muito calmo. Pronto, aquela situação passou, como eu estava ali sozinho, nenhum amigo viu isto, então vou guardar só para mim, para não gozarem de mim. E certo dia estávamos a andar ali pelo bairro, lá com o grupozito, né? Nós jovens, íamos jogar a bola, íamos fazer coisas às vezes que também nem devíamos fazer, e vimos ali o rapaz. E os meus amigos, olha ali, precisávamos, não me lembro bem, de alguém, mais um para jogar futebol ali no largo. Olha ali aquele rapaz, disse, não chama nada ele não sabe jogar, ele não é bom. Não, mas porquê? Porque chama, e lá chamaram ele, e ele veio. E eu pensei, meu Deus, agora que ele vai falar, vai dizer, e eu vou ficar aqui envergonhado, à frente dos meus amigos e primos, etc. Mas ele não falou nada, uma postura assim diferente. E jogava bem, etc. Então, coisas de criança, depois de um tempo, já a gente jogava juntos, já chamávamos, e comecei a andar com ele. Até essa fase da minha vida, o meu melhor amigo era um primo meu, que, pronto, crescemos juntos, temos quase a mesma idade, não me lembro de quando é que o conheço, porque éramos desde bebés, andámos na escola, brincávamos, fizemos muita coisa que não devíamos, claro, e ele também, em certa parte, também tinha uma certa revolta, porque também, o caso dele também era um outro, meio idêntico ao meu. Mas através desta pessoa, este novo amigo que fui conhecendo, através do futebol, depois o pessoal ia embora, eu fico aqui mais um bocadinho, etc. Até quando dei conta, comecei a andar com ele e comecei-me a desviar dos outros. Foi mesmo uma coisa... Foi devagarinho, pronto. Se fosse pensado, não sei se seria tão... Foi devagarinho, até que também os outros próprios começaram a entender, ele agora anda mais com aquele do que connosco. Ou seja, foi e graças a Deus, infelizmente, para o lado de outros amigos meus. Eu fui para um lado, eles foram para o outro. Como este amigo era da Igreja Maná, ele frequentava a igreja. Eu, pronto, conforme disse, né, inicialmente era católico, depois andava nessa igreja tradicional e este amigo falava de Deus, mas eu não, de ser tão forte, tão real, tão fantástico, posso dizer hoje, eu não acreditava, porque não conhecia um Deus como ele conhecia, e como nós hoje, a maioria dos crentes, né, da nossa igreja conhecem. Então disse, não, isto é mentira. E depois também era bom demais, para ser verdade. Era bom demais, correto. E depois também tinha, infelizmente, nessa igreja onde eu andava, falava-se muito mal de igreja estilo as nossas, olha, esse tipo de igreja, etc. Então eu, pronto... Quando ele dizia, eu sou dali, tu andas nessas igrejas, não há nada aí, essas igrejas querem enganar as pessoas, querem roubar, são enganadores, isso é tudo mentira. Que na verdade o que ele falava era o que eu precisava. Então era uma coisa estranha. Mas ele sempre teve uma postura, um estar,
que hoje eu reconheço de Deus, porque se ele se calhar se discutisse comigo, se falasse mal, se calhar iríamos nos separar. Sim. Mas ele sempre foi muito calmo, respondia, ou não, isto é assim, assim, etc. Epá, não é nada assim, às vezes, claro, assim, de um jeito mais caloroso, mas tudo muito são. E até que eu comecei a achar estranho, dizer, pá, as respostas que ele dá, eu não queria dar o braço a torcer, né? Okay, Eu não vou agora dizer que sim. Mas ia para casa, ele falava, às vezes eu ficava assim meio calado, epá, é capaz de ter razão, eu não sei bem, mas o que ele diz, isto para resumir, que eram conversas, falas, não, isto não é assim, não, isto é assim, pá, a Bíblia diz é assim, Deus é assim, etc. Sim. E ele sempre dizia, pá, vamos lá à igreja. Eu nunca fui, isto durante anos. Anos. Alguns, não sei agora precisamente quantos, durante muitos anos. E ao longo desse tempo ele sempre foi meu amigo, andávamos juntos, passeávamos, brincávamos, etc. Até que um dia, numa certa discussão, uma de muitas, que eu já ao longo dos anos comecei a receber certas respostas dele, mas não na intensidade que eu precisava. Ele ia respondendo, eu ia ganhando uma certa esperança, mas só dentro de mim, eu não falava. Eu depois, hoje, ele assume, né, falamos, ele diz, não, eu na altura já sabia que tu estavas no caminho, só precisavas de direção, etc. E então, aquilo foi devagarinho, até que um dia estávamos a discutir e eu falei não sei o que, ele disse, pá, eu já te disse, pá, é assim, pá, não sei o que, igreja, etc. Pá, tu és teimoso, pá, vamos lá à igreja, vais ver, para tu não falares. E eu disse, pá, é hoje, eu não vou resistir mais. Disse, então vamos lá. E era uma sexta-feira. Disse, então hoje vamos à igreja. Mas tu não brinques comigo, coisa de, é mesmo para ir, vamos, só estou a dizer que vamos. Foi uma sexta-feira, fui à nossa igreja de Alvalade, foi a minha primeira igreja em Portugal, o primeiro contato com a Igreja Maná, e só nessa reunião o que foi pregado, isso nunca mais me esqueci até hoje, foi o poder do alto. E foram respondidas tantas respostas, bispa, coisas amarguras em mim. Eu passei a saber que afinal há a possibilidade de eu próprio, com Deus, evidentemente, contornar barreiras, problemas, as situações que não foram bem sucedidas da vida, e que realmente Deus continuava a ser Deus e poderoso, né? Podia transformar a minha vida. Então eu abracei essa igreja. Então você teve aí um encontro com Deus? Sim, sim. Deus lhe falou mesmo, então, quando lhe chamaram à salvação, você foi logo à frente, é isso? Eu não me lembro, o que eu me lembro é de entrar. Sim. Eu não sei se nós chegámos um pouco atrasados ou não, muito em cima, não me lembro de ter ouvido louvor. Lembro depois. Sim. Eu me lembro de ver o apóstolo a pregar e eu pensar que o Senhor está a falar para mim. Sim. Até ficou a pensar que o amigo tinha falado... Mas era impossível, era tanta gente e muito, muito forte. E a atmosfera que estava ali, disse que é isto. Você sentiu que a presença mesmo, assim, o amor de Deus, mesmo o Deus, e mesmo encontro com Deus mesmo. Sim. Pronto. É isso mesmo. Peço perdão. Sim, não, pessoal, vai lá para trás. E senti, não, é aqui que eu tenho que, é aqui que eu tenho que ficar. Então, a partir daí, então, você começou então, a frequentar a Igreja Maná? Sim. Você depois falou ao seu amigo assim, pronto, no final, você tem razão ou... Ele nem falou comigo, bispa. Pronto. Eu cheguei, eu não conhecia as músicas quando cantavam. Sim. Eu comecei a bater tanto palmas que eu fui para casa com as palmas vermelhas, porque eu não sabia as letras. Então, bom, batia palmas para compensar. E ele disse assim, olha, eu entrei ali, foi uma questão de lapso de minutos. Eu estava ali, mas que é isto e tal, assim, e tal. De repente, desapareci. E ele disse, nunca mais. Eu olhei para ti, deixa-o andar, não vou dizer nada. Não. Sim. E ele viu que Deus lhe tocou. Sim. Quase logo no início. E foi assim até ao fim da reunião. Eu lembro-me que era o poder do alto e o apóstolo que pregamos hoje, não é? E eu disse, não, está aqui o que eu procuro. Sim. E fiquei firme na igreja, comecei a ir, a frequentar os jovens, ia às reuniões, ia sozinho, às vezes ele não estava ou viajava, não sei, eu ia sozinho. Você convidava um dos seus irmãos? Ou, Em casa passou a haver um problema. Nós sabemos, né, hoje em dia, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, que o diabo sempre vai atacar. E eu entreguei
pronto, comecei a ir à igreja. Então, em casa, pronto, eu sempre fui diferente em relação a todos os outros meus irmãos, mesmo os da minha casa. Durante uns tempos eu pensava que eu é que estou bem, que era o que eu pensava. Depois eu pensava, pá, se calhar eu é que estou mal. E a minha mãe criticava, meus irmãos criticavam, a minha maneira, e não sei o quê, não sei o que mais. Até que, pronto, comecei a ir à igreja, eles ficaram a saber, né? Enquanto eu ia à outra nunca houve problema nenhum. Sim. E quando eu comecei a ir a esta igreja, comecei a ter alguns problemas, no sentido de, às vezes preparava-me de manhã para vir para a igreja, contente, né? Vou para a igreja, como se costuma dizer, na minha, e acontecia qualquer coisa, uma discussão, um problema, e que me deixava tão chateado, tão rancoroso, que vinha um sentimento, não vale a pena mais ir à igreja, eu vou à igreja fazer o quê assim? Pois. Na maioria das vezes uma voz lá no fundo dizia, não, pá, vai mesmo assim. Eu ia, às vezes entrava na igreja todo rebentado, chateado, discussões, coisas, fora as revoltas, os desentendimentos em casa, éramos 8, só em casa éramos 8. E muitas das vezes a administração, quando eu dava por mim, ia lá assim, à frente receber, sei lá, unção, qualquer coisa sobre coisa que aconteceu há 2, 3 horas atrás. Pois. Então, mas pronto, por um lado, aquele momento de tribulação e perseguição, consegui suprir porque nunca deixei de ir, mesmo eles criticando. Tinha acompanhamento lá do seu primo? Ou... Do amigo, sim, do sim, amigo? sim. Dele e também do pessoal da igreja. Outra das coisas que me tocou na igreja, e muitas das vezes hoje, como homem de Deus, sempre falo muito na minha igreja, o pessoal que estiver a ouvir vai confirmar que é verdade, que eu disse que o que eu não tive cá fora, Deus deu-me na igreja. Era um amor das pessoas. Por exemplo, posso dar um exemplo, eu ia à igreja, eu lembro-me de muitas vezes de ir sozinho, agora as razões não sei, para o meu amigo, não sei se viajava muito ou se estava noutras reuniões, sim, porque ele também servia. E eu lembro-me de ir à igreja, sentir esse amor, sim, mas não só o sentir. Por exemplo, eu saía da reunião, acabava a reunião, alinhava lá, dizia, então eu vou para casa, para fazer o quê? Eu vou para o bairro. E vinham os irmãos, irmão Daniel, então vai para onde? Vou para casa, vamos lá, venha lá a casa almoçar. Eu disse, não, envergonhado, né? Sim. Não, deixa, ande lá, abriam a porta, entre, por favor. Sim. E eu, ok, pronto, ia. Mas ia muito envergonhado, muito acanhado. E chegava lá à casa destes irmãos, que hoje ainda conheço, alguns outros, cara, já não me lembro. Eu chegava lá, tratavam-me tão bem, como um rei, eu posso mesmo dizer. Tão bem, olha, quer isto, quer aquilo, não, deixa estar, não, ok, pode ser, iam, faziam, ou seja, davam o seu melhor, coisas especiais que eu dizia, nem na minha casa eu tenho isto. Então, mais tarde, Deus tocou aqui aquilo que, não é por não teres tido pai presente, não quer dizer que eu nunca estive aí, sempre estive aí, tu é que resististe. Sim. E através dessas pessoas, da igreja, Ele mostrou, eu estive sempre ao teu lado. Sim. Ou seja, eu comecei a sentir, pronto, certa parte, eu não posso estar agora a atacar o meu pai, que pronto, foi o que foi, não deu certo. Sim. Certa parte, se eu pudesse, eu também resisti, né? Muita coisa podia ter abraçado antes, né? Sim, é um conjunto das coisas, pode. Para superar muitas coisas. E pronto, foi andando. Infelizmente houve uma fase, isto foi andando, fiz os cursos, fui batizado. Lembro-me quando fui batizado, fui sozinho, já estava mais determinado, era o que eu ia dizer há pouco. Pronto, no início fazia-me assim um bocadinho de confusão, ficava chateado, mas de tanto aquilo ter sido bom e do meu amigo, da presença dele e de conversar muito comigo, eu disse, falem o que falarem, critiquem, falem mal, porque depois é aquelas críticas, agora és santo, não é porque vais à igreja que és bom, é em casa, amigos, na rua. Disse, não quer saber, eu vou e sinto bem, fiz amigos na igreja, etc. E lembro-me de ter ido aos batismos sozinho, os cursos na altura, hoje em dia nós fazemos muito, né? Online, ao domingo ou online, na altura tinha que se vir ao sábado, se não me engano, e muito mais, pronto, era mais, como é que eu posso dizer, era diferente, né? Eu ter que sair de casa para ir à igreja. Sim, era presencial, né? A pessoa tinha que ir lá até uma hora especial. Se não me engano, no sábado, eu saía de casa e vim, fiz sozinho, para mim aquilo era uma maravilha. E pronto, foi andando. Infelizmente, pronto, depois veio aquela fase, mais ou menos 18 anos, 19, não sei bem, da puberdade.
não é? De certas lutas também minhas, coisas que eu tinha que vencer, que pronto, começou a ficar muito mais expressivo, né? Que era, pronto, eu andei muito no mundo da noite, discotecas, até já ainda menor de idade, mais ou menos com 17, era discotecas, sair, pronto, vários relacionamentos, né? E isso aí, ou seja, eu continuava ainda a vir à igreja, às vezes, e sempre eu sabia que no fundo estava errado. Às vezes não vinha, ficava uns ou outros tempos sem vir, mas lá no fundo eu sabia, não, pá, não, eu acredito em Deus, eu até quero parar com isto. Não estava a ser fácil, pronto, conheci também outros amigos, outras pessoas, e graças a Deus a única coisa para que possam entender, né, de tudo que essa vida noturna, esse mundo obscuro tem, a única coisa que eu dou graças a Deus de não ter experimentado foi drogas. De resto, foi tudo, era bebidas, era noites, era bares, e já até com amigos assim mais velhos, isso afastou-me e eu senti que perdi algo de mim, que foi roubado algo que eu sabia que eu acompanhamento, as companhias. Sim, foi roubado algo de mim que eu adquiri ao ter ido à igreja e depois foi-me tirado. Foi-me tirada. Okay. Perdeu uma coisa assim. E foi muito, pronto, foi uma fase, pronto, difícil, foi que tropecei, não é? Entretanto, pronto, só para temos que acabar esta primeira parte assim, então diga só aí uma palavrinha assim às pessoas que estão a assistir, talvez tenha alguém que também está à procura de respostas e quer dizer... Ok. A palavra que eu tenho a dizer, mesmo do fundo do coração e com toda a sinceridade, é: você pode ter os problemas que tiver, a sua história pode ser a mais difícil, a que foi, todo mundo possa dizer sim, realmente, coitado, e é o que muitas das vezes torna as pessoas revoltadas, ou seja, eu achava que eu devia fazer porque eu era revoltado, tinha direito de fazer algo errado. Então, a solução é mesmo você esquecer e entregar-se a Deus, abrir o coração mesmo a Deus, e aí tudo vai ficar sarado. É a maior exortação que posso lhe dar, é essa. É isso. Muito obrigada.